Se eles estão falando, olha, se alguém me criticou, falou na internet, ó, você é bobo, feio, cara de melão, eu posso censurar essa pessoa, eu mesmo, sem apelar pra ninguém, deixar o MP pra lá, assim por diante. Eu vou lá, puno essa pessoa, faço o diabo com ela, na internet. A mesma coisa o Congresso pode fazer, certo? Agora a gente pode ter uma interpretação, sendo congressista, olha, se apagar o meu perfil de rede social, e eu sou um congressista, por exemplo, Carla Zambelli, vários outros dos maiores, quem mais teve voto, significa a mesma coisa, você fechou o Congresso. Então quem é ditador nessa história? E quando acontece uma ditadura, quando a gente está num sistema ditatorial, como foram várias vezes, mais ou menos a cada 30 anos na história brasileira, quem é que foi o fiel da balança que falou assim, tá bom, vou ter que reestabelecer a ordem? Ah, e só lembrando de uma coisa, né, isso que o TSE fez, de desmonetizar canais, abrir inquérito não é prerrogativa deles. Então foi mais um ato criminoso que enseja a cadeia para todos os envolvidos, todos, faz uma strike ali e que é ditatorial também. Tá? Então só queria deixar isso ponto, né? Porque ainda tem a mais essa PEC da Coreia do Norte, que se você olha para um político, o político fala assim, olha, você olhou feio para mim, cadeia. E aí eles vão lá falar assim, tá vendo? Eu defendo a democracia, porque na democracia você pode ter liberdade. Então, se você olha para mim, eu sou lá democracia semoá, então eu vou te prender em nome da democracia. Acho que esses são os pontos importantes aqui, né? Para Fabi comentar juridicamente para o nosso público. Embora isso não seja mais um mundo jurídico há muito tempo, mas a interpretação desse artigo 43 do Regimento Interno do Supremo é vexatório. Primeiro que tem a dúvida jurídica se foi ou não recepcionado, mas é muito blá blá blá, porque a gente sabe que não importa, iriam usar qualquer coisa, como foi explanado até pela Carmen Lúcia, né? Falou, é censura sim, mas só vai mais um pouquinho. Então não está mais na lei. Essa lei, né, a tal da lei, para que fazer mais leis? Vou citar de novo o Sebastião Coelho em relação à audiência de ontem. Ele trouxe à baila algo muito importante. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco, já vamos começar, ele não é alguém omisso, inconveniente, ou sei lá, ele é um prevaricador. Está tendo crime de prevaricação, e não é somente em relação ao impeachment, em relação a muitas outras condutas. E não é somente ele, não. Daria para a gente estender essa lista, é uma lista vasta de crimes já existentes, não esses inventados. Tem a lei de abuso de autoridade, que não é usada. Também tem a lei, que é o que eu queria dizer, que ele trouxe a lei de tortura. E eu acho que praticamente gabarita todos os quesitos fechados da lei penal fechada em relação à tortura psicológica. Então, o que ele trouxe com o conhecimento que ele tem no direito, se você ler a lei, você com certeza vai pensar em uma pessoa especificamente que se enquadraria. E qual que é a punição para isso? Tem lá uma prisão, não é muito alta não, é até pequeno, mas poderia entrar em crimes inafiançáveis, existe também essa discussão. Então, se juntando isso, mais combinado com outros crimes, e aí a velha pergunta, quem poderia fazer isso? Sebastião Coelho ontem também dá um bom exemplo. Ele sugeriu a própria PGR, a AGU, nós temos aí condições, se isso estivesse ainda dentro das linhas, né, jurídicas, nem da Constituição, porque a gente tem que abrir o leque aí para a legislação já existente. Então, o que a gente vê hoje é uma série de irregularidades, arbitrariedades, e isso acabou rompendo. Nós não temos mais o tão famoso Estado Democrático de Direito. E, ao meu ver, a última violação do Estado Democrático, quando a gente fala Estado Democrático de Direito, tirando só a palavra democrático daí, mas Estado de Direito, no Brasil teria a concepção de algo do Pacto Federativo. Ao meu ver, foi extremamente violado também por Alexandre de Moraes, quando ele faz aquela reunião com os comandantes. E só para não ficar na crítica só em cima de um, eu queria trazer mais um aí para a gente também criticar, que tem recebido críticas minhas assim que eu posso, até estou pegando bastante no pé, que é o ministro Barroso, com o neoconstitucionalismo dele. Esse neoconstitucionalismo que interpreta, né, as coisas conforme ele acha que as pessoas têm que ser iluminadas, ele acaba deturpando a lei, mas a gente sabe que isso vem de uma agenda globalista, que isso é uma implementação de fora para dentro, academicamente falando.
sim, existem acadêmicos pensando como tolher o seu direito de se manifestar normalmente. E a gente precisa aprender que no Brasil a gente tem crimes violentíssimos. Não estamos num país assim, tudo um pouco certo, onde realmente você pode se dar ao luxo de se preocupar se as palavras realmente vão te matar, te ofender a este ponto. Quando você tem de um lado, como a Bárbara, te atualizei, demonstrou traficantes que têm direito ao devido processo legal, têm direito à representação do Ministério Público, têm direito até de várias audiências, recursos e sair pela porta da frente, e ela no grande vácuo aí dessa justiça que não é justiça. E só fazendo também mais um adendo já, me alongando, mas isso tem a ver com direito, a gente viu isso sim na época da ditadura, já falei isso algumas vezes, mas quando você tem um inquérito, isso não é denunciado, isso não vira um processo, você fica o tempo inteiro requentando, né? O Silvio usou um outro termo, mas você fica requentando aquele assunto que nem é aquele assunto, porque também o objeto, que seria o crime, ele é adequado. Mesmo ele existindo ou não existindo, olha que ponto chegamos. Então, e estamos punindo também com coisas que estão sendo decididas agora pelo passado. Então, a gente tem essa grande dificuldade aí, porque viagem no tempo, eu ainda não descobri como fazer para poder pedir perdão lá atrás. Se alguém souber, conte aos ministros, porque essa fórmula, eu acho que eles seriam os primeiros a ter que passar por esse túnel invisível de invencionices e deboche com o pessoal, com todos nós, né, pessoal? Tá difícil.